Falando ali com o nosso pessoal, nosso público querido, e tem aquela turminha que vai lá, tá passando aquele mal-estarzinho e tudo, já vai, pimba, lá no omeprazol. Primeiro assim já tá errado, né? Já está errado, porque assim, o omeprazol, apesar de ser uma droga muito segura, muito boa, muito eficaz, que revolucionou os tratamentos da gastrite, tem que ser sempre indicado por um médico, porque todo medicamento acaba tendo seu efeito colateral. Então tem que ser bem indicado. Até porque é uma droga. É uma droga. Você diz, é uma droga segura, mas que tem é uma droga. É uma droga. Agora, doutora, quando a gente fala assim, por exemplo, dessa prescrição, quando vem a prescrição, aí a gente vê uma pesquisa como essa, que pessoas que já fazem esse composto, né? Depois você vai falar o que é esses PPIs, né? Já tem essa prescrição e tem que tomar o remédio, talvez como Carol brincou mais cedo aqui, de manhã, já em jejum e tudo. Esse risco, ele é iminente mesmo ou porque é associado talvez a outros fatores? Então, todo tumor, todo câncer, e isso inclusive o câncer de estômago, o câncer gástrico, ele tem uma etiologia que a gente fala multifatorial. Não é uma causa só. Ah, se tomou então não pode colocar assim, só a conta do remédio, não. Não. Só, ele tomou omeprazol, por isso ele vai desenvolver um câncer de estômago. Esse estudo que saiu é em Hong Kong, que é uma cidade que tem já um nível muito aumentado de incidência de câncer gástrico. Então, as pessoas lá têm muito mais que nós ocidentais, eles são os orientais, né? Só uma perguntinha aqui para abrir um parêntese nisso. Se foi colocado lá em Hong Kong, a gente sabe que a comida deles é diferente da nossa. A questão ali dos temperos, da forma como eles comem. Talvez isso aí possa fazer uma gigante diferença para nós aqui ocidentais, talvez. Com certeza, eu acho que assim, esse estudo, infelizmente, por enquanto, não dá para a gente aplicar ele no Brasil, falar realmente que o omeprazol aumenta o risco de câncer gástrico, porque é uma etiologia multifatorial. É a dieta, uma dieta que tem muita comida salgada, muita comida industrializada, muita comida com conservantes, tudo isso pode aumentar o risco de ter um câncer gástrico. Hereditariedade, fator genético, você ter um parente que você teve, pode aumentar o seu risco. Alcoolismo, tabagismo, tudo aumenta. Então, assim, é um conjunto de fatores. Usar omeprazol ou pantoprazol, esomeprazol, todos são esses PPIs, todos são na mesma classe, aumenta o câncer gástrico. Eu acho que nesse momento, com os estudos que a gente tem, não podemos falar isso de jeito nenhum. Não podemos falar que ele isolado causa. Não podemos. Não pode. Se aqui diz que tem uma probabilidade de aumento de 2,4 vezes mais, mas é por causa desses fatores associados em si. Os fatores associados. Porque nada que revela que seja só específico. Nada. Inclusive, tinham estudos que saíram antes que mostraram que a medicação é segura, que não causa. Então, eu acho que o melhor nesse momento seria, assim, óbvio, sempre ter uma medicação prescrita por um médico, uma medicação bem indicada, não tomar porque o seu vizinho tomou e foi bom, e isso tem que ser tudo bem indicado mesmo. Mas acho que nós médicos, estamos seguros de que, por enquanto, a gente não vai tirar a medicação dos pacientes pensando nisso mesmo, porque é uma medicação segura e todos os pacientes que entraram no estudo, eles tinham inclusive aquela bactéria, Helicobacter pylori, uma bactéria estomacal, que isso também já, por si só, já aumenta o risco de ter o câncer gástrico. Então, não dá para falar mesmo, esse estudo realmente não revelou muita coisa para a gente. Não muda nada, até porque, por exemplo, eu vou fazer uma pergunta minha, de um leigo, né? Eu acho que eu faço em nome também de muita gente que nos assiste agora, doutora. A questão é assim, se fosse então colocar em percentuais, seria o mínimo do mínimo reputado ao omeprazol, vamos dizer, mínimo. E talvez em termos dessa proporcionalidade, talvez até a alimentação seria muito mais incidente. Com certeza. Considerando os fatores causais, não é isso? Com certeza. Ter uma alimentação rica em gorduras, frituras,
tudo isso aumenta o risco. Esses já são fatores que são conhecidos, fatores que realmente você ter uma vida que não seja saudável, uma alimentação ruim, não praticar atividades físicas, isso a gente fala com certeza. Realmente, se ter uma vida sem aumenta o seu risco. Já o omeprazol, não temos certeza de nada, por enquanto não podemos mudar nada. No futuro, mais estudos mais controlados, estudos mais bem feitos, vão dar mais vezes uma ideia melhor para a gente? Pode ser, mas no momento a gente não pode falar nada não. Legal. Nós temos aqui, né, a senhora citou algumas doenças, né, lá relativas ao trato estomacal, mas eu queria comentar, que a senhora comentasse para a gente sobre essa questão, por exemplo, da gastrite e a utilização desses PPIs. Dessas medicações. Então, a gastrite não necessariamente precisa fazer uma endoscopia para diagnosticar, mas é uma condição que A avaliação clínica já pode apontar. Já a avaliação clínica de um médico, um clínico geral, um gastroenterologista, um médico de família, praticamente a maioria dos médicos consegue já fazer essa avaliação primária, né? Um paciente, às vezes, que está usando alguma medicação, tipo anti-inflamatório, que pode causar gastrite, ou então está passando por uma fase muito conturbada, muitos problemas, muito estresse, acaba gerando um aumento da produção do ácido gástrico, que todo mundo tem. E isso vai praticamente queimar mesmo o estômago. Então, o que as drogas, que são os PPIs, que são os inibidores de bomba de prótons, fazem nesse caso? Eles atuam inibindo o excesso da secreção de ácido. Então, por isso que ela melhora, porque ela é causada pelo excesso de ácido. Esse ácido que ajuda até na absorção ali, no metabolismo. Isso, no metabolismo. Esse ácido, ele é normal, a gente não pode acabar com ele completamente. Aí nós estamos falando do excesso dele, né? Por causa de estresse, etc. Estresse, tomar medicações tipo paciente que toma S, paciente que toma muito inflamatório, muito remédio de dor, tudo isso pode gerar. A turma que toma umazinha aí, tudo também, aí está sempre fazendo utilização desse para combater ali aquele mal-estar. Aí sim passa a incidir numa faixa de risco, seria? Também, assim, pacientes que têm... Na realidade, o etilismo, ele acaba sendo perigoso quando ele é em excesso mesmo, a pessoa que ingere álcool todos os dias, que tem aquele hábito crônico mesmo. Agora, realmente, muita gente que às vezes, né, no final de semana, tomou uma a mais, foi numa festa, acaba tomando. Acaba não sendo correto, porque tomar uma vez ou outra, isso não resolve. Se for uma coisa que está durando mais, é interessante procurar um médico, né? Agora, nós temos também aí, eu queria colocar assim na tela, sobre o refluxo. Refluxo. O que a senhora pode falar para a gente? O refluxo também é a mesma coisa, é bem parecido com o caso da gastrite, só que ele vai acabar atingindo um pouco do esôfago, né? Que o ácido, ao invés dele ficar só no estômago, ele vai subir e volta e vai no esôfago. E o esôfago, ele não é apropriado para receber ácido. O nosso estômago, ele é apropriado, já o esôfago não é. Tem muita gente que sente aquela queimação aqui, assim, nossa, tô queimando, sente às vezes chega até assim na garganta, né? Esse é o refluxo. O refluxo tem muito questão de a pessoa que às vezes comeu demais, aí produziu excesso de ácido, o refluxo sobe. Às vezes a pessoa acabou de alimentar, deitou também, acaba a secreção subindo. O refluxo também tem gente que tem esse refluxo cronicamente e são pessoas, inclusive, que tem que tomar omeprazol, pantoprazol, assim, para o resto da vida. Aí já, mesmo assim, a gente volta lá no primeiro questionamento, que é a questão da prescrição médica e acompanhamento médico. Tem que fazer o acompanhamento, inclusive porque o refluxo, como ele queima a mucosa do esôfago, eventualmente nós temos que acompanhar essa mucosa do esôfago, a parede do esôfago mesmo, para ver se ela está normal, se está tudo tranquilo, porque como ela não é apropriada para receber esse ácido, a gente tem que ver como é que ela está indo, se não tem alguma alteração, que às vezes tem que tirar alguma coisa. O que há em decorrência disso aí, caso esteja danificado? O refluxo, se tiver, pode evoluir às vezes por umas alterações que são lesões pré-cancerosas. Então, é aí que mora o problema. É aí que mora o problema. Então, por isso que se a gente tem refluxo, tem que procurar o médico para fazer o controle direitinho e tudo. E aí a gente vem naquela coisa. Aí a gente usa o omeprazol para tratar o refluxo e diminuir a incidência de câncer. Aí, nesses casos, o omeprazol está ajudando, aí, né? Fogo amigo. Pois é. E nós temos também aí as úlceras. E aí também é um fator complicador que também pode ser incidente para o câncer, né? Com certeza. As úlceras é o seguinte, existem tanto as úlceras benignas, que são úlceras que não tem nada de câncer, e as úlceras malignas. No passado, qualquer paciente que tinha úlcera perfurada, chegava no pronto-socorro, no médico, eles operavam. O que aconteceu?
surgiram o omeprazol, o pantoprazol. E isso revolucionou o tratamento das úlceras, porque todo mundo que tinha uma úlcera tinha que operar, arrancava o estômago, ficava sem ele. E aí, depois que teve essas medicações, isso revolucionou, porque você tem um machucadinho no seu estômago, óbvio que você tem uma úlcera, você tem que fazer uma endoscopia, ir no médico, fazer uma biópsia para ver se aquilo ali é benigno ou maligno. A úlcera, ela é decorrente de uma gastrite, talvez mal curada ou maltratada? Pode ser uma gastrite mal curada. Quais são os fatores até de incidência da úlcera? Uma gastrite mal curada, o uso de tabagismo, o uso de cigarro, todos esses fatores. Uma gastrite, volta também a questão da alimentação? A alimentação também, uma alimentação rica em gorduras, rica em comida muito salgada, comida muito industrializada. Conservantes. E conservantes. E também a própria genética da pessoa. Às vezes pode formar uma úlcera ali também, própria genética. E aí, o que veio? Os inibidores de bombas de prótons, que são os PPIs, omeprazol, esomeprazol, todos são semelhantes. Eles vieram revolucionar o tratamento dessas úlceras, porque eles acabam fazendo com que elas cicatrizem. E você não precisa fazer uma coisa tão radical com o paciente operar e arrancar. Como era antigamente. Como era antigamente. Mas é claro que toda úlcera já é realmente uma coisa um pouco mais complicada, porque, igual você falou, ela pode ser precancerosa. Então, a gente sempre tem que biopsiar, tirar um pedacinho e ver. Se realmente não for nada precanceroso, tratamento é omeprazol. Não tem que abrir a barriga, igual fazia em muitos anos atrás. Tratou, fica curado. E esse tratamento, por exemplo, ali, esse acompanhamento, ele é necessário, porque às vezes a gente está vivendo aí a era da informação, mas também se tem acesso a muita coisa fácil. Isso é perigoso. Então, por exemplo, o omeprazol pode se comprar numa drogaria, farmácia, sem receita, a pessoa começa a ter alguns sintomas, alguém que um dia falou, um que indicou para o outro, vai lá e toma. Neste caso, qual que é o grande risco dessa utilização indiscriminada desses PPIs? O grande risco é a pessoa, às vezes, tomar aquilo ali e falar, tomei, tô melhor, e aí vai tomando, e às vezes tem alguma coisa de alarme, às vezes realmente tem alguma coisa errada com a pessoa, um tumor ou uma própria úlcera, e a pessoa vai tomando e não procura o médico. Aí mascara a realidade de um fato ali, né? De um fato que poderia ser descoberto no início, resolver, fazer alguma coisa mais simples e resolver. Eu acho assim, um dia senti mal, tomei um omeprazol, tudo bem. Mas se isso continuar repetindo demais, procura um médico, não deixe isso passar, porque quando a gente descobre qualquer doença que é descoberta mais no início, na maioria das vezes tem cura, tem chance de melhorar. E um câncer, por exemplo, hoje, de estômago, ele é complicado também, né? O câncer de estômago, se a gente descobre ele no início, tem chances de cura. Mas a grande questão é essa, né? Às vezes a gente demora a descobrir, muitas vezes por dificuldade do acesso do paciente ao serviço médico, muitas vezes por causa disso que a pessoa fala assim, tô com uma gastrite aqui, mas isso não é nada não, isso é porque eu tô na correria, eu não comi direito. E as pessoas às vezes vão deixando mesmo, sabe? Vão se justificando e chega lá no final. Ou então, eu tô com gastrite aqui, vou tomar um omeprazol do meu primo ali e vou ficar bem, não vou mexer com o médico, não. Na hora até pode melhorar um pouco, né? Pode melhorar, porque tem o câncer é um machucado, tem um machucado ali. Você para de jogar ácido no machucado, não vai melhorar, mas não vai resolver o problema. Isso literalmente é só remediou, mas não cuidou ou não preveniu, né? Não curou. Uhum. Que legal. Agora, doutora, para a gente encerrar aqui o nosso bate-papo, dentro desse conceito, gostaria que nessa câmera aqui a senhora falasse para o nosso público e desse esse recado, sua voz como médica, para poder gerar essa informação para o pessoal. Essa informação em relação ao omeprazol? Ao omeprazol, ao cuidado aí e até para evitar esse tipo de problemas maiores. Gente, então assim, eu acho que a mensagem mais importante que fica é que qualquer medicamento, por mais simples que seja, é sempre interessante procurar um médico, ou o médico do posto de saúde, ou o médico do seu plano de saúde, o que for, para tirar qualquer dúvida, para ver se está certinho. Tem que ser uma medicação bem indicada e realmente hoje, com as evidências que nós temos, as evidências científicas, não podemos falar de maneira nenhuma que o omeprazol, o pantoprazol, o esomeprazol, que eles realmente são causa de câncer. O câncer é uma doença multifatorial, então são vários fatores, é o tabagismo, o cigarro, é alimentar mal, é a genética. Então, o que a gente orienta? Como é que eu faço então para tentar evitar o câncer na minha vida?
uma vida saudável. Uma dieta rica em verduras, frutas, legumes, tentar comer comida menos industrializada possível, evitar frituras, atividade física, evitar principalmente o cigarro, evitar bebida alcoólica em excesso, né? E realmente é o que a gente orienta, tentar levar uma vida saudável, que isso realmente é comprovado que diminui a incidência de câncer, não só o do estômago, mas de mama, do útero, de próstata, todos. Doutora... Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.